Galera, depois de anos de enrolação, a DC finalmente revelou a origem canônica do Coringa. Isso porque o personagem que surgiu lá em 1940 já teve diversas origens, sempre deixando a entender que a DC não queria explicar a verdadeira origem do palhaço do crime. Mas galera, isso chegou ao fim, porque nesse vídeo aqui eu vou te contar a história do principal antagonista do Batman, publicado em 3 capítulos, The Joker Year One, ou na tradução Coringa Ano 1, revela a verdadeira história do Coringa. Então ó, curte, se inscreve, compartilha, porque esse vídeo tá demais. Fala galera, Heitorzinho aqui, trazendo mais um vídeo do especialista, e dessa vez eu vou contar um pouco mais sobre a origem do Coringa. É o capuz vermelho? Não é? Bora pro vídeo. Você é um demônio, é a única resposta. Um mal que existe eternamente, não importa o que eu faço. É com essas palavras que iniciamos a saga The Joker Year One, e é o Batman direcionando essas palavras ao Coringa. Tudo isso ocorre no futuro, com o Batman envolvido no último ataque do Coringa, praticamente torcendo pra ele morrer, porque ele tá nessa há anos e anos e tá cansado dessa guerra toda. Então a gente tem um flashback à origem de tudo. Juntando vários fragmentos das origens do Coringa, a DC oficializou: o Coringa é o Capuz Vermelho. O vilão caiu em um tanque de produtos químicos quando tentava fugir do Batman, deixando sua pele toda branca e seus cabelos na cor verde. Só que agora vem a parte estranha. Cai o Capuz Vermelho no tanque, mas saíram 3 Coringas de lá. Como assim? A história não deixa muito claro, mas é algo que iremos entender um pouco mais à frente. Bom, um dos Coringas mata os outros 2 e se torna o Coringa final. A gente até vê o Coringa se declarando para uma mulher, dizendo que ele vai consertar tudo e as coisas vão voltar a ser como era antes. E dá a entender que, apesar de ter seus picos de loucura, o Coringa ainda tem uma consciência ali dentro. É como se fossem 2 personalidades lutando dentro de um corpo só, mas com a loucura se infiltrando cada vez mais na mente do palhaço do crime. A mulher que ele conversa e chama de Sally, que seria uma antiga namorada do Capuz Vermelho, é uma outra mulher. Então ele já tá misturando a loucura com a realidade. Nessa época, o Jim Gordon ainda é um detetive do departamento de polícia, apoiando um cara que se veste de morcego e luta contra a corrupção. O Coringa, que ainda não se assumia como palhaço do crime, estava tentando voltar a ser o líder da gangue do Capuz Vermelho, já que ela tinha se desmontado e Gotham estava sofrendo com vários novos ataques de grupos diferentes. Bom, para vocês terem uma noção, galera, ele usava maquiagem para disfarçar a cor pálida da pele. Começo de carreira para geral. Bom, a gente volta para o futuro da história com o Coringa preso em Arkham, onde o Batman e os psiquiatras inventaram a máquina de realidade virtual. O Coringa poderia fazer o que quisesse, mas ele nunca venceria o Batman. Mas é claro que tinha que dar alguma merda, né? Bom, um dos médicos, ele resolveu estudar a mente desse psicopata sanguinário e libertou o Coringa da máquina, e foi o primeiro a rodar. Quando o Batman volta, ele encontra um recado deixado pelo Coringa: eu verei você em breve. A gente volta para o passado e vê o Coringa tentando recuperar sua antiga gangue, mas ao ver o Batman pela cidade, ele se borra de medo. Só corre sem destino. Era o maior medo dele por causa do trauma dele do lance dos produtos químicos. Mas aí durante essa fuga, ele acaba sendo encontrado por um cara misterioso que tá na cola do Coringa há um tempo e que fala o seguinte: eu sou o homem que pode te ajudar a dominar a sua mente, como nunca mais sentir medo, como se tornar a maior força que o mundo já conheceu. Então sim, galera, foi confirmado que o Coringa já teve um mentor. Essa história é muito insana. E para deixar tudo mais sinistro e assustador ainda, esse tal ser misterioso termina a frase assim: eu sou o homem mais inteligente do mundo. Eu treinei o Batman. Quê? Como assim? Bom, seremos respondidos mais pra frente sobre isso. A primeira edição termina com o Batman saindo do bueiro de Gotham City, e quando ele chega na superfície, todos da cidade são o Coringa. Isso aí, galera, o Coringa infectou a humanidade inteira com o vírus, e o gatilho da transformação é o som da sua risada. O Coringa venceu. Segunda edição. Nesse futuro, o Batman tenta achar uma solução para tudo isso, que aparentemente são as indústrias Ace Chemicals. No passado, entendemos quem é o mentor do Coringa e por que ele tá ajudando o palhaço do crime a derrotar o Batman. Ele é Daniel Capitol, um dos mentores que Bruce Wayne teve para virar o Batman. Os dois acabam brigando e se separando, e ele quer criar algo que seja o oposto do Batman. Olha a ideia errada do cara, né? Pelo amor de Deus. Bom, no começo o Coringa não dá muita bola, mas a antiga gangue do Capuz Vermelho tenta uma emboscada para cima do Coringa, e no meio do caos surge o Batman, fazendo o Coringa se borrar de medo de novo. E aí ele percebe que precisa de ajuda. Bom, a história
história volta para o futuro e o Coringa aparece pro Batman como algo assustador, meio que, sei lá, um demônio, tá ligado? Um demônio mesmo, essa coisa assustadora aí que vocês estão vendo. E o Batman nada pode fazer porque, caso o Coringa morra ou fique agitado por conta de uma surra, um dispositivo global será acionado e todas as pessoas infectadas pelos vírus vão se matar. O Coringa então procura a ajuda de Daniel, que revela ser um cientista do comportamento humano e quer ter uma ideia do que acontecerá quando o Batman encontrar uma força igual, só que do caos. Meio Bilu Teteia das ideias, né? Convenhamos. Aí a gente tem noção que o Coringa não nasceu o Coringa. Ele foi treinado, ele foi forjado pelo Daniel Capitol. Então ele ensina o Zainzete, que é basicamente uma personalidade reserva que tem um propósito, o controle de ódio. É o que nós estamos vendo agora no Batman de Zoinar. É o mesmo conceito. Bom, Daniel ensina essa técnica para o Coringa e ele cria 3 personalidades diferentes: o palhaço, o demônio e o criminoso. E é por isso que no começo do primeiro capítulo a gente viu 3 Coringas lutando. Era uma metáfora. Saiu somente um Coringa do tanque, mas com 3 personalidades. E com a ajuda do Daniel, ele aceitou o que é um fragmentado. No futuro, o Batman encontra a Mulher Gato, que tá usando um tampão no ouvido para evitar o gatilho da risada do Coringa. Eles se beijam e ela mostra que ela trancou em uma cela todos os aliados do Batman. Todo mundo. Asa Noturna, Robin, todo mundo que foi infectado. E se lembram que o Coringa tava aparecendo como se ele fosse um demônio? Pronto. Ele aparece de novo e faz o favor de tirar o tampão e a Mulher Gato se transforma na frente do Batman. E pra piorar, o Coringa solta todo mundo da cela. Ou o Batman enfrenta todo mundo, ou vai dar muito ruim. E como se não bastasse, claro que tinha que dar muito ruim pro Daniel Capitol, né? O Coringa vai lá e mata o cara a facadas. Pronto, galera. Esse era o momento em que o Coringa, que a gente sabe que infernizou Gotham por tanto tempo, nasceu. Capítulo final. Nessa parte final, começa com o Batman tendo que enfrentar seus antigos aliados que foram infectados pelo vírus do Coringa. Como ele não consegue enfrentar todos de uma vez, ele solta uma bomba de fumaça e vaza dali. Ao seguir as pistas que o Coringa deixou, o Batman chega à delegacia de Gotham City. Ele precisa achar uma solução e um jeito de resolver essa confusão toda. Mas por que lá? No passado, a gangue do Capuz Vermelho se infiltrou na polícia e muitos policiais corruptos faziam parte da quadrilha. Foi quando eles tentaram matar o Coringa e ao mesmo tempo que Batman e Gordon investigam a gangue. Todas essas histórias se convergem para uma guerra. Guerra essa que acontece onde o Batman está investigando neste exato momento. E o motivo? Que a quadrilha roubou a delegacia e tudo que tinha na sala de evidências, sendo comandada por ninguém mais ninguém menos que o comissário Libby, que é o atual líder da antiga gangue do Capuz Vermelho. Miliciano de verdade, galera, coisa pesada. Mas o que os corruptos não imaginavam é que 2 coisas aconteceriam e resultariam em um banho de sangue. A primeira é que Gordon estava de olho no movimento deles e sabia que haviam policiais corruptos. E a segunda é que um palhaço foi denunciar um crime da delegacia. E quem era esse palhaço? Pois é, o Coringa sabia exatamente o que a gangue ia fazer e o caos se instaurou. No presente, o Batman luta com Jason Todd, injeta um soro nele e ele apaga. Acaba decifrando as pistas do Coringa e tudo leva pro caso do comissário Lid, que tem um brinquedo entre os arquivos. O Coringa aparece de novo e diz que é um presente de despedida. Esse brinquedo emite um sinal em outra frequência que atrai um morcego. E aí começa um dos diálogos mais absurdos entre esses 2 personagens. O Coringa diz: "Eu podia ter te matado a qualquer momento em todos esses anos. Você viveu porque eu permiti, porque eu te amo." E o Batman simplesmente responde: "E você viveu porque eu permiti, ainda que eu te odeie." Em seguida, olha pro chão e vê que o Jason Todd está curado. Mas para explicar isso, a gente vai ter que voltar ao passado de novo. Na delegacia, Gordon deita todo mundo na porrada e o Coringa vai atrás do resto da gangue e testa pela primeira vez a toxina do riso. Todo mundo morre, menos uma pessoa. Um policial, que foi cobaia no antídoto da risada da toxina do riso. O Coringa vai pra cima com um olhar amedrontador e ele está formado. O Coringa que conhecemos e que queria dizimar todo mundo que fez parte da gangue do Capuz Vermelho. No futuro, o Batman compreende que o antídoto para a toxina do riso é a frequência ultrassônica dos morcegos para equalização. Bom, pois é, então fica subentendido que o Coringa capturou o antigo comissário Lid, que ficou 10 anos preso por comandar a gangue do Capuz Vermelho. O Coringa esperou esse tempo
todo, sequestrou o cara e ele virou o paciente número 1 para começar a epidemia. O plano final do Coringa demorou no todo 30 anos. Nesse futuro, Batman percebe que foi derrotado porque o Coringa criou um problema e a solução simplesmente desapareceu. E a história termina com o seguinte pensamento do Batman: ele poderia ter deixado o mundo todo se despedaçar. Esse homem, esse demônio, esse turbilhão de caos controlado. Quantas vezes em todos esses anos ele poderia ter simplesmente vencido? A DC levou anos para contar. E ficou muito bom, né? Tudo amarradinho, o Coringa ainda mais perturbador que antes. Muito sinistra essa origem oficial do Coringa. Bom, mas e vocês? Curtiram a verdadeira origem do Coringa? Bom, então já curte, se inscreve e compartilha. Valeu por assistir. Fui!